Então, boa tarde a todos, é, a todos e todas e todes. Eu sou a Carmen Aranha, eu sou professora associada sênior do Museu de Arte Contemporânea da USP. Eu sou curadora da exposição que motivou essa discussão sobre memória, sobre desenho, sobre história e sobre arte e educação. E eu vou mediar essa conferência da tarde, lembrando que nós somos acompanhados pela equipe de tradução de Libras da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, com os tradutores de Libra, Paloma Bueno, Tiago Coimbra e Vinícius Nascimento. Agradecemos o apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP, do Grupo de Pesquisa Arte na Educação, na Formação de Professores e no Currículo Escolar, do CNPq, o Grupo de Pesquisa Lazer e Arte no Turismo, também do CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES. Gostaria de informar que nós estaremos publicando o resultado desse trabalho em 2 tipos de livros, um livro editado, vivo, né? E um livro e-book, um e-book que nós estamos organizando para colocá-lo no ar. O público pode fazer perguntas pelo chat do YouTube, que serão respondidas no final da apresentação das professoras Moema Rebouças e Adriana Magro, as quais vou introduzi-las agora. Bem-vindas, professoras. A professora Moema Rebouças, que é titular da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Ela é líder do Grupo de Pesquisa de Processos Educativos em Arte, do GPEL, membro do Centro de Pesquisas Semióticas da PUC de São Paulo e do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal. E a professora Adriana Magro é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, doutora em Educação também pela UFES. Ela atua no Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação e atua nas áreas de Educação, Arte-Educação e Semiótica Greymasiana. E eu gostaria de dar boas-vindas a elas, é uma honra estar aqui com essas minhas 2 queridas professoras. E eu vou passar a palavra à professora Moema Rebouças, que vai fazer a sua palestra, e após a professora Moema Rebouças, então nós vamos ter a professora Adriana Magro. Muito obrigado, sejam bem-vindos e bons trabalhos. Obrigada, Carmen. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Cumprimento especial a vocês, organizadores do evento, também a Sara Valbon, que também dá esse suporte. Prazer em retornar a esse evento que eu participei em 2016 e de estar na mesa junto com a Adriana, representando aqui a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu queria primeiro fazer um contexto dessa apresentação. Peço para o Evandro, que pode começar a compartilhar o slide. Em 2016, o grupo de pesquisa mencionado, né, pela Carmen, o GPEL, começou uma pesquisa chamada Lugar do Discurso na Arte e na Docência, que tinha como proposta a reconstituição da memória do ensino superior em artes de nosso estado, Espírito Santo. A partir, então, de uma produção de dados bastante extensa, de documentos primários, acrescidas de depoimentos gravados e transcritos dos participantes, nós conseguimos ter um material que proporcionou, deu acesso a uma série de produtos dessa pesquisa. Entre os produtos estão 10 documentários, um de cada professor artista, denominados Narrarte, 2 materiais educativos realizados em parceria com escolas municipais e estaduais, que têm como foco as obras da coleção de arte da UFES,
e ainda 2 teses de doutorado, além de capítulos de livros e artigos em periódicos. Esses produtos estão disponibilizados no site do GEPEL, do grupo. E as 2 teses, elas vão ser defendidas pela Adriana Della Valentina, agora, no dia 30 de agosto, e no dia 24 de setembro, a Ivana de Macedo Matos. Bem, antes de passar para a Galeria de Arte e Pesquisa, eu gostaria de contextualizar com vocês, que está no slide, 2 quadros que dão conta de feitos por Almeida, 2001, e Froze Albuquerque, 2019, em que aparece, a partir de uma consulta dos guias dos museus brasileiros e do IBRAM, os museus e galerias universitários existentes no Brasil. Eu acho muito importante estar contextualizando, justamente porque nós estamos falando agora de um museu universitário, né, estadual, e a pesquisa foi de uma galeria universitária, né, federal. Com esse quadro, é possível, então, a gente ver a importância desses espaços nos locais em que eles existem, né? E também a localização e a distribuição deles pelo Brasil. Está tendo um negocinho no som, não sei se vocês estão sentindo. Está um delayzinho. Posso continuar? Sim. Bem, então, são espaços localizados no Nordeste, 4, no Sudeste, 5, entre os federais, e 1 no Centro-Oeste. E entre os estaduais, que está no quadro à direita, nós temos 3 no estado de São Paulo e 3 no Nordeste. E a singularidade da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES é principalmente o fato dela ter ocupado uma capela construída no século XVI. Então, vamos para o próximo slide falar um pouquinho dessa capela, né? A capela foi construída por Duarte Lemos, proprietário da então Ilha de Santo Antônio, e foi construída entre 1534 a 1537. Ela foi erguida na parte alta. Quem conhece a cidade de Vitória, a Ilha de Vitória, sabe que a parte do centro da cidade é muito pequena, porque tem uma extensa área montanhosa e que somente 2 avenidas que ficam entre essa área montanhosa e a parte principal da cidade. Então, uma da parte montanhosa foi construída essa capela. Então, se ela era de início particular e de um uso privado, com o crescimento da cidade, ela começa a entrar, né, no trajeto, né, e no desenho da própria cidade. Ela foi tendo outros destinatários no decorrer do tempo. A partir de 46, ela foi tombada pelo IPHAN. Até 66 funcionou o Museu de Arte Religiosa, e entre os anos de 76 a 95, a Galeria de Arte e Pesquisa da UFES. O resgate de um pouco da história dessa ocupação que eu vou estar fazendo a apresentação aqui. Um pequeno resgate. A tese da Andréia é exatamente sobre todo esse período em que ela esteve na Capela Santa Luzia. Nós vamos iniciar com o relato da primeira diretora da capela, que foi Jerusa Margarida Gueiro Samu. Peço que passe para o próximo slide. Bem, ela tem aí, eu vou sempre me ater muito para os depoimentos que nós colhemos desses professores e coordenadores que falam sobre a capela. Então, ela diz: a gente já vinha sentindo uma necessidade de uma galeria. Eu sempre falava, fazia uma equação.
A galeria está para a universidade, assim como o hospital está para uma universidade que tem uma escola de medicina. Não se pode ficar alheio às coisas que estão acontecendo. Então, a gente tinha sempre esse desejo. A capela estava desocupada desde 1966, e, embora distante 10 quilômetros do campus universitário, era, naquela ocasião, no centro da cidade de Vitória, que funcionava cinema, teatro, né, parques, onde toda a vida social e cultural era desenvolvida. Então, a Maria Helena Lindenberg, que foi diretora do Centro de Artes durante grande período, ela diz: a capela estava abandonada, não estavam usando a capela para nada. Então, Paulo pediu uma restaurada rápida nela e a gente adaptou para a galeria, e fez um sucesso enorme, né? Então, em 76, o diretor do Centro de Artes, Paulo César Magalhães, tendo à frente a Jerusa, criou e ocupou essa capela de Santa Luzia. Eu peço o próximo slide agora. É um pouco para vocês verem o interior dessa capela. Funcionava junto com toda a estrutura religiosa que havia, e inclusive com o cuidado de colocar esses painéis para que toda a parte histórica, né, de paredes, nada sofresse interferência. O projeto de criação da galeria vai ter 4 objetivos. Pediria para passar o slide. Incentivar a cultura artística no estado do Espírito Santo, proporcionando aos artistas capixabas ou a convidados de outros estados um local apropriado para a apresentação de seus trabalhos. Segundo, possibilitar ao público do Espírito Santo a possibilidade de contato com os movimentos artísticos através das exposições, palestras, debates. Terceiro, desenvolver a formação de um acervo de real significação para atender às necessidades de estudo e observação dos alunos e do povo em geral. E, em quarto, promover cursos livres, né, atendendo às solicitações da comunidade. Então, em 1976, a notícia da inauguração da galeria, ela foi assunto nos periódicos locais. O jornal A Tribuna, no dia da inauguração, enfatizou a presença de personalidades como Roberto Parreiras, que era diretor executivo da Funarte, o Onofre Penteado, que era do INAP, e ainda destacando a parceria entre a Funarte e a UFES. Além dessas personalidades, estiveram presentes governador do estado, prefeito e, claro, que muitos professores e reitor da universidade. A presença dessas personalidades, não só no dia da inauguração, mas em extenso período que ela ocupou o espaço da capela, significam o apoio ao projeto do CAR da UFES. A universidade, então, a partir do Centro de Artes, assume um papel central e fundamental na difusão de arte e cultura em nosso estado. A segunda exposição, se a primeira foi feita com professores do próprio Centro de Artes, da segunda em diante, ela ocupou um espaço que veio, de alguma forma, trazer artistas que estavam restritos ao eixo de Rio e São Paulo. Segundo foi o Rubens Gershman, teve o Bruno Taus, Dionísio Del Santo, Fay Gostrover, Lígia Pape, entre outros. Na narrativa da Maria Helena, novamente, que eu resgato, ela lembra que o fato de serem convidados para expor numa capela fazia um encantamento ao artista convidado. Eles ficavam muito impressionados em estar ocupando o espaço que foi da construção do primeiro prédio religioso da capital de nosso estado. Agora, então, eu vou pedir para passar um novo slide e que a gente vai resgatar
5 depoimentos de 5 professores artistas para essa apresentação, trazendo as lembranças e as memórias deles sobre essa capela, tá? Bem, começamos com o Wallace. O Wallace foi professor de fotografia, já está aposentado, entrou com sua vida acadêmica na universidade em 68, quando ainda era Escola de Belas Artes. Eu não vou ler o depoimento, porque está aí disponível para vocês, mas eu vou fazer um comentário sobre ele. É importante perceber que há uma exaltação muito grande de um casal que é de Jerusa, que era a coordenadora, e de seu marido também artista e professor da Universidade, Rafael Samu, e a atribuição, a vinda deles, né, de São Paulo para Vitória, como uma mudança em toda essa estrutura, não só da vida acadêmica do Centro de Artes, mas também das ações que envolviam essa vida acadêmica, né? Ele lembra também o processo de doação da obra como contrapartida à realização da exposição. E era assim que começou a ser formado esse acervo. O artista, ao vir expor, doava uma de suas obras. E ele, o Wallace fala, às vezes, se doava mais de uma obra. O próximo, por favor. A outra que nós vamos trazer é a professora Dilma Goss, também oriunda da Escola de Belas Artes. Ela ingressa também em 68 e ressalta também a importância e o contexto de intensa carência que existia nos equipamentos culturais naquela época. A pesquisa de Lopes reitera esse discurso que a Dilma faz, na existência até de biblioteca, dos passeios, das visitas aos eventos que eram feitos com os alunos, lembrando de uma precarização intensa dos ambientes para exposições de estudantes e professores, e que era preciso, naquela época, ocupar galerias de prédios comerciais do centro da cidade e até corredores de edifícios. Daí a importância dos professores Rafael e Jerusa Samu como agentes de transformação do Centro de Artes. Rafael, em 1963, torna-se diretor do Centro de Artes e é com ele que essas mudanças começam a ocorrer. Bem, pode passar o próximo. Os 3 relatos a seguir são de professores e ex-alunos que já foram alunos quando a escola, o Centro de Artes, funcionava no campus. Então, eles já viveram uma outra época, uma outra estrutura, né? O Gevaux, Henrique César Gevaux, ele, ainda estudante, participa junto com o artista Coraci Coelho Leal, de uma exposição chamada Composições Ambientais. Essa exposição ela vai transformar toda a vida cultural também do nosso estado, artística e cultural do nosso estado. Eles deslocam a casa-ateliê que eles moravam, que era numa pequena ilha, no norte da ilha de Vitória, e levam para dentro da galeria. O testemunho do Gevaux se inicia com um detalhamento muito pessoal de como ele preparou a sua vestimenta para estar presente naquele momento. E o jornal da época fez o seguinte destaque, botou o seguinte título para a matéria: nem Fellini explicaria. Manifesta nessa notícia de jornal a ousadia dos artistas em um evento nunca antes visto na cidade de Vitória. Vejamos, então, como que foi noticiado pela tribuna, está nesse segundo bloco aí. Era algo que, segundo o jornal, chocou bastante a família capixaba, que ele também chama de família mineira, pela existência de muitos mineiros aqui no nosso estado.
Os atos dos dois não se restringiram ao dia da abertura. Durante a semana seguinte, a Maria Helena Lindenberg nos relata que Coraci, vestido de Cupido, dirigiu-se ao convento de São Francisco, próximo à capela, a pretexto de convidar o arcebispo de Vitória a visitar a exposição. O arcebispo atendeu ao convite e o cortejo foi seguido até a capela. Pena que nós não temos imagens desse cortejo. A outra exposição que o Gervaux fez foi em 82 e se chama Cenografia Nupcial. Peço que passe para o próximo slide. Nessa, ele vai novamente, né, ocupar a capela com uma instalação, com uma proposição de Repne, né, e a gente pode perceber a provocação, né, e a opção de se apropriar dessa capela e dos sentidos dela, ou seja, da sua destinação religiosa. Essa destinação vai ser inspiração para essa intervenção dos dois artistas. Na abertura da exposição, houve muito destaque na mídia, né, como está aí na figura de jornal que nós conseguimos encontrar, ilustrando esse casamento que aconteceu na galeria. Então, a gente traz esses dois relatos, porque marcaram muito, nessa época, a vida artística aqui na cidade de Vitória, e vão se presentificar relações entre o profano e o religioso, o privado e o público, o institucional e o não institucional, entre outras, né? Agora vamos para o relato da Maria das Graças Rangel, em que ela resgata a GAP como um espaço de formação artística, cultural, educativa e de integração com centros de artes. Ela vai falando da riqueza e da importância da vinda dos artistas para dar os seus cursos, as suas palestras, né? E como era um aprendizado constante que esse tipo de opção e de formação proporcionou à sociedade em geral aqui no nosso estado. Essa exposição também recebeu um destaque particular na mídia, porque no momento que acontecia a sua inauguração, foi feita uma manifestação de estudantes passando, nós temos na Cidade Alta o Palácio Anchieta, e por outro, num corredor, em que a galeria, a capela está numa ruazinha atrás, temos a catedral, também metropolitana, e uma outra ladeira que vai, né, para a Cidade Baixa. Então, na hora que estava tendo essa exposição, houve essa manifestação estudantil na época, que mesmo sendo longe na universidade, mais próxima ali ao Palácio Anchieta, com faixas e cartazes com suas reivindicações grevistas. Como era um fato inusitado, toda essa época que eu estou relatando era a época da ditadura, né? E as manifestações, nós estamos numa cidade pequena como Vitória, não eram tão frequentes. A quietude, então, da cidade é quebrada por esses dois acontecimentos. O último relato, vamos passar, é do Atílio, que, assim como Maria das Graças, ingressou no CAR em 78. Em seu depoimento, ele fala do envolvimento dos professores do Centro de Artes na consolidação do projeto da GAP. Ele fala dos dois grandes momentos, o momento da coordenação da Jerusa e o momento da coordenação da professora Teresa Norma, como duas grandes desbravadoras, né? No caso da vivência do Atílio, foi maior com a segunda coordenadora, e ele fala desse papel que os professores assumiam de fazer a coisa funcionar. Então, eles eram designers, eles organizavam curadoria, eles organizavam a distribuição espacial, faziam de tudo que era possível ali.
Não obstante, o Atílio também fala da relação formativa entre a galeria e o CAR, bem como o intercâmbio dos artistas e dos professores. Então, ele vai resgatando o projeto Brasil Tendências, que era um projeto que envolveu não só a universidade, mas um projeto que a Funarte também manteve para todo o Brasil, dentre os anos de 86 a 88, e o objetivo grande era realizar itinerâncias, e com essas itinerâncias está dando maior acessibilidade à arte nas várias regiões de nosso país. Então, pode passar para o próximo slide, ainda com Atílio, ele ainda vai resgatando a importância dessas trocas estabelecidas em todo esse período, né? E vai trazendo um pouco no seu relato como a sua própria formação de professor foi modificada. Né? Então, ele dá o exemplo da vinda da exposição do Fernando Baril, que, a partir de uma oficina de pintura com tinta acrílica, ele viu uma nova possibilidade. O professor Atílio, além de desenhista e pintor, é um grande pesquisador dos materiais e técnicas. Ele, inclusive, então, há alguns anos mais tarde, no ano de 2003, publica material, um livro, junto com a professora Joyce, outra pesquisadora, com todas essas pesquisas que eles vinham desenvolvendo. Bem, agora, então, acho que é o nosso último slide, para encerrar, as histórias reunidas e uma visão aí do interior da capela. O Atílio argumenta que a galeria tinha um trabalho que era muito maior do que somente expor. Tinha essa inserção imbricada no Centro de Artes, com as palestras, com as exposições, né, envolvendo alunos, professores e, conforme a tese da Andréa mostra, a própria sociedade capixaba em tudo isso. Então, eu encerro mostrando a importância de uma galeria universitária daquela época na nossa única instituição de ensino superior para o nosso Estado, e mostrando como que esses relatos trazem esse arquivo de saberes, né, nos possibilitam estar dialogando, né, com essa história a partir dessas memórias afetivas, profissionais, artísticas, desses sujeitos que constituíram, né, o nosso centro de artes aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Agradeço, então, e encerro. Espero que tenha ido no tempo. Agora, eu vou apresentar a professora Adriana Magro, vou passar a palavra a ela já foi, apresentada pela Sara. Adriana? Obrigada, Moema. Bem, primeiro eu preciso agradecer à professora Rosa Havelberg pelo convite, preciso manifestar a minha alegria em participar dessa mesa junto com a professora Moema Rebouças, que foi minha orientadora de doutorado, minha colega de departamento, e é ainda hoje um farol para mim, para as minhas pesquisas. E um agradecimento também especial a Carmen Aranha, que está nessa mesa com a gente, e toda a equipe. Bem, eu passo para a minha apresentação inclusiva. Então, eu sou Adriana Magro, mulher branca, cabelos anelados, castanho escuro, na altura do ombro, veste camisa vermelha de gola, ao fundo uma parede cinza. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, o texto que eu pensei para este momento traça, na perspectiva da semiótica discursiva, algumas direções teóricas para o estudo da memória e para a identidade de si referente ao acervo de objetos de arte da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para tanto,
O Evandro já está projetando aí, esse é o título da pesquisa, né, Acervo de Arte da UFES, produção de sentido de si, e eu vou pedir para ele passar o primeiro slide, que apresenta o conjunto de objetos de arte selecionados por mim da década de 70, Ar, Rubens Gershman, de 1974, e homenagem a Anita Garibaldi II, de Paulo Bruschi, de 1978. Próximo slide, Evandro. A reflexão também passa pela década de 80, o casal, os enigmáticos mangueirenses de Lígia Pape, de 1980, e Maçã Construída, de Regina Schuland, de 1983. No próximo, a gente tem uma obra sem título, de Adriane Gallinari, 1994, e outra obra sem título, de Lara Felipe, de 1998. O último slide dos anos 2000, obra sem título de Orlando da Rosa Faria, 2002, e Porta 2 de Gil Vicente, 2001. Muito bem, com esse cenário estabelecido, eu não vou falar de todo esse escopo, eu vou selecionar apenas a primeira década, 1970, e a última desse escopo de estudo, que é nos anos 2000. Então, com esse cenário estabelecido, 2 foram os objetivos principais. Então, observar as relações entre as obras de cada década e analisar o sincretismo entre o visual e o verbal apresentados nelas. O segundo objetivo dessa pesquisa foi tratar dos semissimbolismos que se estabelecem nesses textos visuais, nesses objetos de arte, e verificar, então, quais as imagens da arte e da sociedade se constroem nessa relação, e qual, então, seria a produção de sentido posta em jogo no acervo de arte da universidade. Bem, para tal, eu vou, se você quiser, Evandro, deixar no slide 2, que é por onde eu vou começar, por favor. Isso, muito obrigada. Mais um para trás. É aí, perfeito. Eu vou começar primeiro com algumas reflexões sobre estudos relacionados à memória e identidade. Bem, esse campo é muito vasto, não é? E ele pode ser investigado conceitualmente a partir de diferentes elementos, sendo coletivos, individuais, subjetivos, políticos, sociais, um tanto deles. Eu vou me ater a alguns autores. Cito primeiro Sérgio Luiz Pereira da Silva, num texto belíssimo chamado Lugar da Arte na Memória Social e na Identidade Cultural, que diz para a gente assim: há uma questão que é premente e está indiscutivelmente presente nas várias nuances da memória, que é o conceito de identidade, não é? E, em outras palavras, onde quer que haja elementos de memória, há indícios de elementos de identidade. Então, na perspectiva do autor, onde a memória é a identidade. Culturalmente falando, quando a gente fala em memória, parece que a memória se constrói individualmente, como se fosse íntima, como se fosse pessoal e como se fosse absoluta, não é? Em alguns momentos é até vista como impassível a mudanças. Eu trago um outro autor para desconstruir essa ideia, que é o Maurice Walbach, que apresentou a gente o conceito de que memória é, sobretudo, um fenômeno coletivo e social. Então, seria possível localizar a memória a partir das experiências vividas por uma pessoa, por um grupo de uma sociedade, e a memória, então, poderia, sim, ser modificada e alterada em nuances de flutuações que poderiam ser, inclusive, constantes, essas mudanças e essas flutuações. Bem, se a gente considerar que a memória é também construída por nuances de transformações possíveis, né? Haja vista que deriva, então, da experiência, e aí a gente localiza, então, memória como produção pessoal e coletiva da experiência, chamo aqui para a conversa Jorge La Rosa, que localiza a experiência a partir daquilo que nos toca e nos atravessa, provocando, então, redes de significação do sentido e do vivido. Bem, para continuar a conversa, Paul Ricoeur diz para a gente que as dimensões da memória tendem a se instalar nas relações de reconhecimento. E não é um reconhecimento simples, é reconhecimento,
individualidade e coletividade nas diferentes culturas. Então, a memória estaria, segundo Paul Ricoeur, ligada à linguagem e especificamente ao conteúdo do conhecimento que é produzido socialmente, sobretudo um conteúdo de riquezas culturais das sociedades. Então, sobre isso, o autor ainda fala sobre esse modo particular em que vê a memória sendo ativada como identidade no campo cultural e sua viabilidade, veja bem, sua viabilidade em ser mediada pela arte, como autorreconhecimento do passado, do presente e como possibilidade de recriar elementos futuros. Bem, aqui um panorama para falar um pouco sobre esse escopo de memória. A arte, ela também habita muitos campos, né? E só para ficar no campo do tema dessa reflexão, ela também habita a experiência, a memória e, portanto, a identidade. Então, a memória e a arte coexistem na apreensão da identidade. E é com base nessas implicações de sentido entre arte, memória e identidade que se estabelece o diálogo com a semiótica discursiva, da qual eu passo agora rapidamente, considerando o nosso tempo. Então, a partir desse escopo teórico analítico que eu utilizo, que é a semiótica discursiva, a imagem é um texto, certo? E ela é um texto como objeto de comunicação e de significação. Então, o estudo do texto, né, o estudo da imagem, só pode ser entrevisto como um exame, tanto dos mecanismos internos da imagem, não é, do texto, quanto dos fatores contextuais, sócio-históricos, de fabricação de sentido daquele texto. Ou seja, interno, fatores internos e externos, é texto e contexto. Então, a semiótica procura conciliar essas análises, né, internas e externas do texto, busca examinar a organização do texto, os seus mecanismos enunciativos de produção e de recepção. Então, para a semiótica discursiva, o objeto de arte, ele é um texto, e nesse caso aqui é um texto sincrético, porque dialoga diferentes manifestações verbais, visuais, e assim vai. Bem, continuando rapidamente ainda nesse escopo, a análise do plano de expressão acontece à medida que se dá a descrição dos elementos constituidores, e para isso a gente lança a mão da semiótica plástica, que são, e nós temos então 4 categorias, né? O cromático, o eidético, o topológico e o matérico. Então, dada essa descrição desses elementos constituidores, nesse momento, percebemos como a significação de um texto é expressa também pela materialidade, pela cor, pela forma, no espaço, de maneira que comunica. Bem, então, como eu disse no início, o conceito que nos interessa neste texto, nessa apresentação, é o conceito de semissimbolismo, e para isso eu trago uma citação da minha ex-orientadora, Moema Rebouças, um texto lindo dela, que é o Discurso Modernista na Pintura, que diz assim: não há um direcionamento para o olhar, como na escrita, indicando que começamos da esquerda para a direita, do alto a baixo, da parte ao todo. A maneira de ver, de conduzir o olhar pela plástica da obra é como a obra, uma construção. Então, o fazer analítico do semissimbolismo mantém as marcas enunciativas do texto e além da cultura, além de aspectos culturais. Bem, essa ligação, então, entre esses dois planos, né, o plano de conteúdo, o plano de expressão e o plano de conteúdo, é onde habita o semissimbolismo, que é o conceito que nos interessa nesse momento. Bem, então, tendo esses dois cenários estabelecidos, memória e identidade, arte e semiótica discursiva, passamos, então, para as análises. Eu vou tentar ser breve, tá? Então, as obras do acervo da universidade apresentadas aqui foram selecionadas a partir de 2 critérios. O primeiro,
uma tentativa de equalizar representações de artistas mulheres e homens. Segundo objetivo, localizar artistas que apresentassem um percurso histórico e contextual da pesquisa em arte no Brasil, um cenário nacional. Uma última observação antes de passar para as análises. É preciso dizer que essa pesquisa foi totalmente construída durante a pandemia do novo coronavírus, então ela lançou mão apenas de recursos bibliográficos. Muito bem. Então, a gente já tem as duas imagens que o Evandro deixou a gente aí, para a gente, que são Ar, de Rubens Gershman, de 1974, e Homenagem a Anita Garibaldi 2, de Paulo Bruschi, de 1978. E a gente começa as análises por elas, então. Então, Ar, de Rubens Gershman, apresenta-se predominantemente azulada, com manchas orgânicas mais esbranquiçadas, é um céu aparentemente tropical, iluminado, com poucas nuvens e tons azulados, não é? As letras, a expressão verbo visual, também se apresenta ela quer saltar a tela, né? Ela se distancia daquele fundo, daquele céu. Está dizendo aqui que minha internet está instável. Está dizendo que eu estou sem som. Tá todo mundo ouvindo? Posso continuar? Ok, obrigada. Bem, então a gente tem as apresentações do céu e da palavra ar, que constitui um diálogo verbo visual que estabelece um sentido predominante de respiração, de espaço, de leveza. Há uma correlação direta entre os modos de apresentação do céu, né, pintado, aí da pintura do céu, e do texto ar, né? Cada um, embora cada um apareça com uma determinada materialidade, eles se unem em sentidos. Já a obra de Paulo Bruschi, que está aí ao lado, né, ela tem um cromatismo totalmente em tons de pretos e escalas de cinza, a partir, obviamente, da técnica que ele utilizou, que é a xilo e a fotocópia. Então, a obra apresenta aparentemente, três grandes cartelas de selo, de cartas, possivelmente, com a mesma imagem impressa em todas as três, ao que é possível verificar. Apresenta também um rebatimento das mãos na lateral dessas cartelas e na parte superior da imagem, né? Fazendo uma contenção, segurando firme, até envergar um pouco, entortar um pouco essas cartelas. O título remete a uma personagem histórica brasileira muito conhecida, Anita Garibaldi, que é conhecida como uma importante revolucionária e é vista como um símbolo do republicanismo brasileiro, tendo participado da Guerra dos Farrapos, a Batalha dos Curitibanos, combatendo as tropas imperiais no Brasil, à época, a gente está falando de 1820, 1821, por aí. Então, dialogando os dois trabalhos agora. Observa-se, nesse contexto, que a gente está na década de 70, um período histórico e político do governo militar no Brasil, que começou em março de 1964, e é conhecido até hoje como um governo que decretou muitos atos institucionais. O mais severo foi o ato institucional número 5, talvez o mais austero, que fechou o Congresso, limitou o direito de liberdade de expressão, a censura passou a vigorar em todas as esferas da arte, não foi diferente com as artes visuais. Então, dado esse contexto, vamos voltar, então, para o diálogo entre os objetos apresentados aqui. Então, as duas obras, Ar e Anita Garibaldi 2, são aparentemente opostas, diametralmente. Portanto, a inscrição verbo visual, ar, está limitada a margens bem definidas, como se dissesse que só é possível respirar dentro de determinados limites, não é? Então, que aí poderia nos dar, então, uma ideia de sufocamento e de controle. Já a obra de Paulo Bruschi, está falhando de novo meu áudio? Posso continuar? Voltou?
Então, já a obra de Paulo Bruschi, então, se a gente pensa assim, o ar então, de Rubens Gershman só estaria disponível em um dos dois espaços, né? Poderíamos pensar assim, ou dentro ou fora, já que as margens são bem limitadas, bem definidas da inscrição verbo visual ar, não é? Já a obra de Paulo Bruschi apresenta de antemão um título que nos liga à luta política, a uma revolução, a uma luta, a um contexto social e político definido. No entanto, as mãos contêm, seguram, e essa personagem, se é Anita Garibaldi mesmo sendo representada nessa obra, ela não ganha o seu sentido de esparramar, distribuir a sua mensagem revolucionária para todos os cantos, como seria possível se destacassem dessa cartela e fossem para outros caminhos. Então, a personagem, ela ainda está contida. Então, acabam se apresentando de modo similar, tanto um objeto quanto o outro, numa apreensão de sentido aqui. Agora, Evandro, passa para mim, vai lá para o último slide, por favor. Isso, perfeito, esse aí. Então, os últimos artistas são dos anos 2000, Orlando Rosa Faria, Lando, e Gil Vicente. Então, Lando tem no acervo da universidade uma pintura sem título, do ano de 2002, trata-se de uma pintura geométrica. Então, essa lógica, né, do abstracionismo geométrico suprime toda a tentativa de apresentação de um mundo natural na tela, de um simulacro de realidade, e ela é composta de planos cobertos por cores, que estabelecem, então, uma regularidade na composição. Então, observando, a gente tem 12 faixas de aproximadamente 15 centímetros de largura cada uma, divididas em 3 partes, separadas por cores brancas e pretas em alternância. Cada faixa se divide em 3 partes, 2 em tamanhos iguais nas laterais, né, direita e esquerda, e uma central de 15 por 15 centímetros ao meio. A pintura de Lando se ocupa das suas próprias questões, a cor, a forma, a composição. A arte contemporânea valoriza o conceito, a atitude e a ideia do objeto de arte, não necessariamente seu resultado final. Então, na pintura de Lando, o discurso estabelecido é o da própria pintura, se ocupa das suas próprias questões. Já o trabalho do Gil Vicente, que está aí ao lado, é uma fotografia, 30 por 45 centímetros, relativamente pequena. Trata-se de um fragmento, então, de parede que comporta 2 portas de ferro de enrolar, que são típicas de estabelecimentos comerciais, as 2 estão abaixadas, em situação de fechamento do espaço. A imagem, então, apresenta as laterais pintadas de branco, aparentemente em situação de uso prolongado, né, em função do tempo. Há marcas de tempo, resíduo de diferentes cores nessa pintura lateral. Na esquerda, a gente vê uma inscrição verbo visual, 475, possivelmente o número desse estabelecimento. Então, a gente percebe, dá a ver que é uma fotografia de um espaço exterior que recebe as intempéries do tempo passivamente, não é? Então, a parte central da fotografia se divide em 3 partes, bem como a do Lando. 2 nas extremidades, então direita e esquerda, em maior tamanho, com linhas horizontais na sua composição. Cada uma dessas partes apresenta um fragmento de superfície pintado, né? Mas eles não são absolutos, mas eles são bem regulares, branco, vermelho, preto, amarelo, por fim um azul, que é uma camada bem grande de cor aí, com algumas interferências, né, brancos, cinzas, rosas, chapiscos, aí do meio para o final. Ao centro dessas 2 grandes partes, também há uma parte pequena, estreita e longa, como as demais, que acompanha essa coloração, a mesma coloração das laterais. O título desse trabalho é Porta 2. Desculpe se eu estou falando rápido, mas é que o tempo está correndo. Então, ainda que se trate de uma fotografia e que estabeleça uma relação com o mundo real,
a fotografia vem se afastando do caráter mimético de representação do mundo natural. E por mais que a mimética não seja uma cópia, e sim uma interpretação, a fotografia contemporânea vem se afastando cada vez mais desse conceito. Então, vale lembrar também que a pintura também se afasta da mímese já há muitos anos, né? Então, a gente poderia até retornar ao romantismo em 1830, em Delacroix, só para citar um exemplo, A Liberdade Guiando o Povo, né, de Delacroix, por exemplo, em que a liberdade é retratada como um corpo feminino com seios à mostras, não é? E aí, assim, separa desse mundo mimético, né, distancia dessa representação do mundo natural. Mas, ainda assim, à época, existia um apego à forma natural, não é? O que em Lando não aparece. Na pintura de Lando, ele optou por se afastar completamente de qualquer natureza de representação da pintura aqui. Então, Gil Vicente com Porta 2 também se aproxima da pintura, mas também busca se afastar da mímese. A aproximação aqui é pelo conceito, não é? Pela liberdade da linguagem. Tanto Lando quanto Gil Vicente procuram a autonomia da linguagem artística, tanto na fotografia como na pintura. Então, a partir do exposto, eu já estou indo para o final, tá, gente? Então, a partir do exposto, é possível observar, no recorte do acervo de objetos de arte da universidade, a constituição da memória e da história, da arte e da sociedade. No entanto, qual memória é ativada aqui? Qual a produção de sentido posta em jogo no acervo de arte da universidade? Essa é a pergunta que permeou as reflexões finais. Então, no texto Memória e Identidade, de Kandal, há uma reflexão que é pertinente para esse momento, que diz assim: o patrimônio é menos um conteúdo que uma prática de memória, Então, obedecendo a um projeto de afirmação de si mesmo. Então, isso muito nos interessa, porque poderíamos relacionar a ideia de prática de memória às diferentes possibilidades interpretativas que o sistema semissimbólico nos proporciona, considerando, inclusive, os referenciais que cada espectador lança a mão para apreciar, analisar um objeto de arte e as afirmações de si mesma, sendo, então, constituidoras da identidade, como a gente veio falando desde o início. Então, considerando as reflexões de Maurice Walbach, aqui postas sobre os aspectos da memória que poderiam ser modificados, né, em diferentes flutuações, essa memória de futuro se mostra uma possibilidade necessária, à medida que as sociedades também atravessam transições e alternâncias em seu jogo político, econômico e social. Assim, o acervo de arte da UFES torna-se testemunho do vivido, permitindo, ao ser exibido, distintas tomadas significativas de sentidos. Então, para concluir, o curso, Evandro, se você quiser fechar, inclusive, a apresentação, fica à vontade. O curso de 40 anos do acervo de arte da UFES, então, mais ou menos, um pouco mais de 40 anos, né, posto aqui num fragmento, então, dessas 4 obras de arte, se dá a ver como uma vanguarda artística e social, pois coexistem diferentes discursividades além da contemporaneidade. E só para citar alguns: arte política, arte e investigação plástica, arte e feminilidade, arte e inteligibilidade. Então, dessa forma, o estudo semiótico sobre as imagens aqui selecionadas do acervo da UFES leva-nos a reconhecer um pouco mais os discursos que habitam e são reiterados na sociedade, as lógicas relacionadas à narrativa, ao patrimônio preservado, como a associação da sociedade com o seu passado, a memória e a identidade, bem como sua impermanência e brevidade. Então, o fragmento aqui apresentado relaciona arte, identidade e memória, que é de si mesma, e é de todos, e é de todas. Elabora uma memória de futuro
ao ser preservada por uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Espaço este privilegiado em reflexão. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, apresentar um pouco o que venho pesquisando, o que venho pensando, e agradeço a professora Rosa, a Carmen, toda a Moema Rebouças e toda essa equipe do suporte aí, que pacientemente esteve comigo nesse momento. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Estou sendo ouvida? Estou sendo ouvida? Eu agradeço muito os depoimentos das pesquisas maravilhosas que vocês desenvolvem. Eu gostaria agora, e muito interessante essa historicidade da capela virando galeria, e depois essa galeria se tornando importante, já tendo um acervo. Depois, se sobrar um tempo para mim, eu queria perguntar um pouquinho alguma coisa. E a Adriana, é muito importante você trazer esse olhar da semiótica discursiva, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, elas provavelmente devem ter perguntas, porque são linhas de pesquisa muito interessantes e que, às vezes, a gente não consegue focalizar tudo nos cursos de pós-graduação que a gente tem, né? Então, eu fico muito agradecida pela temática que vocês trouxeram aqui na discussão do nosso segundo encontro aqui do simpósio. Eu vou pedir para o Evandro, agora nós temos uma meia hora, são 3h34, até as 4 horas nós podemos fazer algumas perguntas. Então, eu vou começar agora com a Márcia Gáudio Campos, que eu não sei para quem que ela faz a pergunta, mas ela faz o seguinte, daí cada uma das professoras vê quem pode responder. Pensando na leitura, comunicação, sinto do como é bom compreender, contextualizar e interpretar a imagem numa obra de arte. E aí essa interpretação e essa contextualização é uma linha de pesquisa de vocês, ou vocês ampliam isso para um outro situar dessa leitura? Essa é uma pergunta, estou colocando algum adendo aqui, porque eu também acho muito importante essa pergunta. Quem que poderia responder? Posso começar, Adriana? Isso. A Márcia foi nossa aluna no EAD, né? A beleza que funcionou o nosso curso do EAD, e, inclusive, a semiótica foi uma das disciplinas, né, que foram dadas no EAD. Então, eu vou começar, e a Adriana, se puder, complementa, tá? Eu acho que a questão da contextualização ela é importantíssima em qualquer leitura, não só a leitura de visualidades, mas a leitura do mundo, né, que se faz. Então, eu não vejo como você se detendo um objeto se você não contextualiza, e ao contextualizar, a gente usa muito um recurso que se chama da interdiscursividade e da intertextualidade. Ainda ecoa na minha cabeça o Fiori, que é professor aposentado dessa instituição, que é a USP, dizendo: não criem anedotas quando forem ler. Busquem nos textos as marcas que ele mesmo traz. Então, você busca essas marcas, contextualizando a partir dos outros textos que convivem. Um texto sempre conversa com o outro. Então, assim, bem objetivamente, minha resposta é essa. Muito bom. A outra pergunta seria da Constança Lucas, que ela pergunta qual a presença do desenho no acervo dessa galeria, né, que pertence à UFES. Adriana. Posso responder. Então, o acervo da Universidade Federal do Espírito Santo é muito grande, tem mais de 3.000 objetos de arte, e a maioria massiva são bidimensionais. O desenho é muito presente no acervo, eu não consigo calcular aqui
para quem perguntou, qual é a porcentagem de desenho, mas bidimensional, contando desenhos e pinturas, ele é massivo, massivamente o acervo da universidade. Ah, muito bom. Moema, você Tá? completa. Inclusive, papel, vamos dizer assim, papel, desenho e gravura, muita gravura mesmo. O Olívio Guedes pergunta, professora Moema, a galeria exercia o ato de comércio? Exercia, sim. Imagina que, pelos depoimentos que a gente tem da Jerusa, era uma possibilidade grande desses artistas se manterem. E pelo pouquinho que vocês puderam ver no relato, era algo muito, vamos dizer, de uma improvisação, porque funcionava com a professora Jerusa, uma secretária. Então, todo o resto era envolvimento dos demais. Mas havia, sim, comercialização de todas as peças que eram expostas ali. Adriana, quer falar alguma coisa? Estou contemplada pela fala da Moema. Obrigada. Tá certo, tá certo. Uma das perguntas que aqui o Evandro está fazendo seria o que vocês acham da relevância do professor artista, o artista professor? Na realidade, nós estamos fazendo algumas discussões sobre isso também nesse próprio simpósio, onde a gente tem uma série de artistas que trabalham como professores. E, então, nós temos chamado também essa ideia de que o artista é professor e o professor é artista. Vocês veem uma relevância disso nessa ensino da arte, no ensino do desenho, nessas questões que vocês trazem desse acervo, né, dessa discussão que vocês têm aí? Posso começar, Moema, se você quiser. Moema caiu? Não. Pode falar, Adriana. Tá bem. Então, Evandro, sim, veja bem, hoje a arte contemporânea, ela se desdobra numa complexidade muito grande de práticas artísticas, não é? Uma das quais, inclusive, são as práticas colaborativas, que o próprio conceito de autoria tende a se dissolver. Não é uma prática participativa, que eu chamo alguém para participar, eu, professora, eu, artista, né? Chamo alguém para participar. Não, é uma prática em colaboração, e essa autoria também se dissolve. Então, o professor artista, a professora artista, muitas vezes trabalha com essa lógica com o seu próprio trabalho, não é? E aí, na minha concepção, é a principal potência da contemporaneidade, pensando nas manifestações artísticas, as plásticas principalmente, é a principal potência. Por quê? Porque dissolve a aura do artista genial, porque dissolve, inclusive, a cátedra, né, do professor e coloca os sujeitos em horizontalidade para discutir, para conversar, para produzir. À medida, inclusive, se a gente quiser levar isso para a escola, à medida que a professora ou professor de arte na educação básica senta e desenha com seus alunos, pinta com seus alunos ou performa junto com eles no pátio da escola, essa prática não só aproxima as pessoas da reflexão em arte, mas também da reflexão em sociedade, em diversidade, em equidade e assim por diante. Eu sou defensora do professor artista. Moema. Então, eu gostaria de voltar bastante no tempo e pegar muito depoimento da Dilma. A Dilma, inclusive, é a tese de doutorado da Ivana, que é essa questão do professor artista, a partir da própria Dilma.
e lembrar do que era a Escola de Belas Artes e o que era a escola que eu participei na década de 70. Eu formei exatamente, entrei final de 77, formei em 80. E aí, o que ficava muito claro era que ele era artista, ele não era professor naquela ocasião, principalmente nesses cursos de bacharelado. Ele nunca se via como professor, ele se via como artista. Ele estava ali, mas não era o artista. A Dilma, o que é interessante no caso dela, é que há uma formação dos dois juntos, porque nem ela sabia que ela queria artes, mas ela não sabia qual linguagem. Então, foi no processo de se ver tecelã, de decoradora a tecelã, que ela se constitui professora também. Então, eu botaria um terceiro eixo nessa relação, que é o eixo da pesquisa. Eu acho que o eixo da pesquisa ele vai determinar a sua professoralidade, a sua artisticidade no decorrer da sua existência e da sua produção. Aquele que não pesquisa, que se acomoda, ele vai ser artista ou ele vai ser professor? Ele vai ser um repetidor, né? Então, a gente repara também no depoimento do Atílio a generosidade de dizer aprendi com o outro, né? Aprendi e esse aprendizado não cessa nunca. É isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. A Márcia, a aluna de vocês de novo, ela pergunta como é que está a galeria da Capela Santa Luzia atualmente. E pode dar corda, ela fala, porque agora vai aquecer a conversa. Então, acho que é para Moema, né, que trouxe essa questão histórica aí da galeria. Olha, a Capela Santa Luzia é uma tristeza para nós capixabas, porque é realmente o primeiro prédio religioso, imagina, feito em 1537, e ela parece que é o bichinho feio da cidade, que chega num momento que ninguém quer, porque ela é pequena para os cultos, né, Carmen? Ela é pequena para uma destinação religiosa, ela é pequena também para uma destinação de museu, como já foi. Ele foi mudado e está em um outro espaço, né, em um outro local. Então, a Márcia, eu te respondo que a Andréia poderia te dizer que ela está sempre junto com a cúria, junto lá com os arcebispos, mas o que eu escuto da Andréia é sempre o lamento de não darem uma destinação àquele espaço tão lindo, tão maravilhoso, que é a capela. E como a Márcia trabalha na área de cultura, a gente precisa da ajuda de todos, né, para mobilizar, porque não pode ficar esquecido e ser. Ela já chegou em épocas dela estar quase caindo, aí recupera, né? A gente não quer que ela caia de novo. Moema, a galeria não funciona mais na capela, não, né? É só para eu entender direito. Ela funcionou até 95. Certo. Aí o IFAM pediu a capela de volta. E aí vocês construíram um prédio. Porque já tinha cumprido o seu tempo. A galeria agora funciona dentro do campus universitário. Só que depois também que ela saiu de lá, que foi em 1995, qual é a destinação que ela teve? Nenhuma. Está lá, fechadinha. Tá bom? Isso. A Adriana quer falar alguma coisa? Não, a Moema estuda muito bem isso, eu vou ficar só aprendendo. Tá bom. Olha, a nossa colega Rosa Avelberg, ela pergunta o seguinte: a Moema afirmou que houve intercâmbio entre artistas e professores. Nessa interface, quais os benefícios mútuos? Eu acho que a pergunta é um pouco para as duas também, né? Olha, eu acho que o benefício maior, e isso eu me lembro como estudante ainda na época, era foi uma grande ruptura que aconteceu, o fato da gente ter, a partir da Galeria de Arte e Pesquisa, a vinda de outros artistas
para o nosso estado. E todo artista que vinha, ele de início ficava hospedado na casa de Jerusa e de Samu. A Kombi da universidade mandava para o lugar que fosse do Brasil para trazer as obras, vinha na Kombi, tá, Rosa? Vinha na Kombi, e esses artistas vinham de ônibus, não tinha também avião na época, e essas palestras, esses cursos eram ofertados, na maioria das vezes, dentro do campus universitário. Então, a gente tem fotografias, tem vários, né, depoimentos de alunos que participaram, e muitos vão falando dessa riqueza das trocas. No projeto Brasil Tendências, por exemplo, você tem sempre, quando a Tereza trazia um artista expositor que trabalhasse com escultura, ela trazia um outro de escultura daqui do estado, para poder dialogar. Então, você tinha sempre esse confronto, tem sempre esse diálogo, né, de aprendizado contínuo, para aqueles que estavam, claro, dispostos a pesquisar. E, com isso, o acervo, como bem disse a Adriana, ele é muito extenso, é o maior acervo que nós temos no nosso estado, embora ainda sem visibilidade e acesso total ao público. Dependeria de ter verba, né, de ter uma destinação. Havia um caminhar lá para 2017 de um museu, mas a gente está vendo o que a gente está vivendo no Brasil e isso tudo faz só desmoronando, mas seria maravilhoso que a gente pudesse ter um museu e poder estar tornando esse acervo mais vivo, né? mais acessível. Antes de falar uma pergunta da Miriam Mangueira, eu queria perguntar assim, vocês atualmente, vocês têm exposições que vocês montam ali para o estudo dos alunos que vão para essa galeria? Quem são os curadores dessa galeria? Né? Adriana? Porque a Adriana faz realmente né, um pensar, né, de obras, e eu queria saber quem seria, né? Quem seriam os curadores que fazem isso, que proporcionam para os estudantes essas visitas, essa pesquisa, essa coisa que pode acontecer com o acervo, né? Tá bem, Carmen. Olha só, a UFES hoje, ela tem duas galerias, né? Ela tem a Galeria Arte e Pesquisa, desse jeito mesmo, Arte e Pesquisa, GAP, que é a qual a Moema se refere, né? A história que a Moema conta é a história da Galeria e Pesquisa, certo? E ela tem a Galeria Espaço Universitário, GAEU. Hoje são duas galerias, certo? Elas têm hoje conceitos diferentes, inclusive o acervo está abrigado no espaço da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo, na reserva técnica da GAEU, e a GAP não tem reserva técnica, infelizmente, não é? E o conceito da GAP hoje é um conceito de pesquisa, de laboratório. Então, sim, tem uma curadora, que é a Nanda Carvalho, professora da universidade, professora de curadoria, inclusive, né? Tem um grupo de pesquisa em curadoria dentro da universidade. Uma jovem professora assumiu a galeria um pouquinho antes da pandemia, em 2017, 2018, mais ou menos, foi criado um conselho dentro da GAP, com diferentes partícipes, inclusive eu sou uma delas, para pensar o calendário, pensar o cronograma da Galeria Arte e Pesquisa, e ela tem hoje, dentro da universidade, está lotada dentro do Centro de Artes, então ela responde ao Centro de Artes. Então, sim, sempre tem, nós temos a próxima pesquisa, a próxima exposição, desculpe, agora é a Grado Artes, que é para alunos graduandos.
de artes legal. plásticas e artes visuais. A HEU tem uma outra equipe, não é? Ela tem o professor Rogério Medeiros, que é o secretário de Cultura, e tem uma outra equipe ali. A Nanda acabou de assumir também a curadoria da HEU. Acabou de assumir, tem alguns meses. Tá. Então, a constituição do conselho ainda está sendo gestada, o calendário está sendo gestado, e ela tem uma outra ênfase. Ela, embora esteja dentro da Secretaria de Cultura, dentro da universidade, ela convida artistas de fora para outras exposições temporárias, tem alguns editais que ela atende, não é? E não atende somente a comunidade universitária. A AGAP hoje tem feito esse recorte, o atendimento da comunidade universitária. Moema, você quer completar? Sim, eu acho que tem uns 2 anos atrás, foi antes da pandemia, talvez um ano anterior, 2018 e 2019, que foram feitas, acho que umas 3 exposições, eu não me lembro exatamente quem fez a curadoria, mas organizados, e ainda com Neuza Mendes, de peças do acervo, né? Então, foi assim, depois de anos e anos e anos com esse acervo ali muito quietinho, foi feito essas 3 exposições, que eu me lembro durante esses 2 anos, tem catálogo e tudo, e foi uma alegria, pelo menos para mim, poder ver esse acervo sendo mostrado, né? Foi isso que eu queria complementar. Muito bom. Olha, a Miriam Mangueira pergunta que no livro do professor Luiz Busato fala-se da escola ativa e sua importância na formação modernista capixaba. Se as senhoras teriam alguma coisa a comentar sobre o tema. Não sei a que ano ele está se referindo como escola ativa. Ainda é a época de 32, porque teve nessa época de 32 o movimento da Escola Nova, na época que era Tílio Vivar, com o nosso secretário de Educação, um movimento muito grande aqui no Espírito Santo, principalmente na capital, por meio da escola, chamava Escola Brasileira, que vinham, todos que iam para Minas Gerais, os modernistas, mesmo os estrangeiros, como aqui é a área portuária, eles, Atílio Vivaco, que era muito ativo para a época, né? Ele trazia e fazia esse movimento aqui no estado. Agora, eu não me lembro, o termo não era, ele ainda usava a escola nova, não sei se é isso que ela está se referindo. Professoras, agora é o Evandro, o ativo Evandro. Então, atualmente, com a pandemia, já pensaram, estão fazendo algo em termos de ações em ambiente digital, exposições virtuais, coisa do tipo, alguma modalidade virtual vocês estão atuando dessa maneira, né, nesse tempo que nós estamos vivendo? As 2 galerias estão atuando nesse momento remoto. A Galeria de Arte e Pesquisa, a qual eu faço parte, estou diretamente envolvida, ela faz as exposições virtuais, fez já 3 exposições nesse percurso, inclusive com material educativo para cada exposição, e aí a gente lança a mão dos alunos e alunas da disciplina de prática de ensino em espaços não escolares, na qual eu ministro na universidade, inclusive, então facilita muito o diálogo, tem sido muito atuante dentro do Instagram, AGAP, ok? A HEU acabou de fazer uma agora de artistas mulheres, do acervo, inclusive, também, acabou de fazer também virtual, também dentro do Instagram, numa modalidade com podcast, com material educativo, algumas lives, eles trabalharam bastante na divulgação dessa exposição. Então, sim, HEU com menos exposições. A AGAP, como já estava com o calendário programado, não quis interromper em função da pandemia, não sabia se ia voltar logo, se ia demorar e tal, decidiu manter o calendário, não é? A HEU segurou um pouco no susto,
né? E acabou desenvolvendo somente uma exposição nesse período. Mas uma exposição muito potente. É possível que abra uma nova exposição agora também na GAP, eu já estou sabendo de rumores, mas eu vou esperar abrir. Então, sim, a gente está trabalhando dentro da universidade, mas lançando mão do que é possível, sabe, Carmen? Que hoje é Instagram, hoje é isso. Hoje as pessoas Instagram. muito pouco visitam sites, inclusive, né? É mais rede social mesmo. Rede social, isso mesmo. Posso? Fala, Moema. Então, lembrar de complementar que antes da pandemia, com o nosso curso, nós tivemos 2 ofertas do curso de EAD, e nós utilizamos a plataforma do curso para divulgar também a coleção de artes da UFES. Todo professor, ao colocar a sua disciplina no digital, ele escolhia uma das obras da universidade. Então, foi um meio que a gente teve também de fazer circular, né? E, com isso, nós tivemos, na primeira entrada, 600 alunos, né, de artes, entre esses, acho que no final, nas 2 entradas, né, Adriana, se formaram uns 450 alunos de tudo quanto é lado do Espírito Santo. Então, foi um modo também de manter ativo. Eu me aposentei, eu já até esqueço o ano, é 2017. 2017. Agora, esse ano, em setembro, eu concluo a minha última orientanda do doutorado. Entendi. Continuarei na pesquisa, mas eu vou Certo. sair. Aí eu vou me afastando dessas ações da universidade. Eu queria, antes de agradecer a presença das minhas colegas queridas, perguntar se vocês não querem pôr o site, fazer uma divulgação do site de vocês para que o pessoal entre na galeria, entre nas diversas atividades que vocês organizam. Se vocês têm um site aí para publicar no chat, né? Eu tenho o site do GEPEL, que era legal, que estão esses materiais educativos, as teses, tudo isso está lá no GEPEL. Os anais dos seminários, né? Está tudo no ali. GEPEL. Está no GEPEL. Aí GEPEL UFES aparece. Põe GEPEL UFES, GEPEL junto. GEPEL UFES, aí aparece. Tá bom? E a GAEL? A Gael é gael.ufes no Instagram e gap.ufes também no Instagram. Tá joia. Vai ser um prazer. Tá joia. Professoras, muito agradecida pela palestra, maravilhosa. Sempre é muito bom recebê-las e ver esse trabalho maravilhoso que se faz, né, com essas galerias, com esses museus, né, que nós lutamos tanto por divulgar o acervo, para extroverter esse acervo. Eu agradeço muito, espero encontrá-las de novo muito em breve. Eu queria também agradecer a equipe do MAC, o Bruno Calada, a Marilda Giaforov e a Marta Tilento, que são da TI do MAC, o Sérgio Miranda, da comunicação do MAC, a Ana Lúcia Siqueira, do setor educativo, o Paulo Marquezine, da Secretaria Acadêmica, e Sara Valbon, da divisão de pesquisa, a Roseli Guimarães, da equipe de produção, os tradutores de Libra da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, a Paloma Bueno, o Tiago Coimbra e o Vinícius Nascimento. E reitero o importante apoio da CAPES, né? Inclusive a nossa produção dos livros que a gente vai editar tem o apoio da CAPES, e eu informo que, na sequência, nós teremos a apresentação dos trabalhos selecionados para a comunicação dos pesquisadores da pós-graduação e que integrarão também a publicação do evento. E a mediação vai ser do professor Olívio Guedes, que é um pós-doutorando do museu, e que vai entrar agora às 4h. E muito obrigada a todos. E eu e o Evandro amanhã estaremos falando sobre o Memorial do Desenho, que é uma das motivações desse simpósio. Obrigada, professora Moema, obrigada, professora Adriana, obrigada a todos os que participaram aqui.